Obrigado, Jesus, pelo seu amor infindável. Obrigado pela sua graça, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor entregou a sua vida por nós. Obrigado porque o Senhor nos demonstrou o maior amor possível, que é dar a vida pelos seus amigos. Obrigado porque agora nós fomos reconciliados com o Pai, nós temos pleno acesso ao Senhor. Obrigado porque nós somos amados por você. Que o Senhor nos ensine a amar na mesma medida. Em nome de Jesus. Amém. Fala, galera, meu nome é Pedro Medeiros. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Fui convocado aí pela Mônica para poder estar falando sobre um pouco do que Jesus tem me ensinado. E se eu pudesse convergir uma palavra, se eu pudesse pegar uma palavra que convergisse todos os assuntos que o Senhor tem me ensinado, cara, basicamente sobre amor e sobre amar e ser amado pelo Senhor e pelos meus irmãos. E desde o início do ano, na verdade, o Senhor tem falado muito claramente comigo a respeito do amor e sobre as coisas fundamentadas em cima do amor. E para começar, em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, na verdade, inteiro, como que ele fala sobre amor, né? Mas no versículo 13 especificamente, Paulo fala que das 3 coisas que restam, a fé, a esperança e o amor, a maior delas é o amor. É como que o amor é de fato crucial, ele é mais valioso do que a própria fé e a própria esperança. Sabe? Primeiramente, o amor ele não é o que eu preciso sentir. Então, eu não preciso me sentir amado em todo tempo, eu não preciso sentir que eu estou amando em todo tempo. Com certeza isso é muito bom, com certeza muitas vezes a gente sente, isso é fato. Mas eu não preciso sentir essas coisas para que eu me mova de acordo com isso. Então, por exemplo, eu não preciso sentir que eu sou amado pelos meus irmãos para que de fato eu seja amado pelos meus irmãos. Ou eu não preciso sentir que eu sou amado pelo Senhor, porque eu tenho uma convicção de que eu sou amado pelo Senhor. Já deixou isso muito claro. Isso deve ser muito claro no meu coração. Uma síntese muito clara disso é que o amor ele não é um sentimento, o amor não é um tipo de emoção. O amor é uma convicção. Eu não preciso sentir isso, mas eu preciso ter convicção na minha mente, claramente, que eu sou amado e que eu devo amar. Uma das coisas que eu aprendi muito nesses últimos tempos, nesses últimos meses, semanas, enfim, foi como que amar ela era coisa muito leve. Então, eu não precisava ser para os meus irmãos diferente daquilo que Jesus foi para mim na medida do amor. Antes eu era um cara que eu trazia muito mais uma correção, muitas coisas que, cara, era assim, muitas vezes muito fútil e não tinha nenhum proveito, por mais que eu pensasse, cara, isso é verdade, isso tem que ser dito, muitas vezes aquilo era dispensável no momento. Como que o Senhor, ele, desde o início, ele tinha um plano de salvação para mim, de aperfeiçoamento, e como que ele ainda tem esse plano inteiro. Mas ele não chega pra mim e de uma vez, cara, toma tudo que você precisa corrigir, que ó, você tá todo errado. Não, existe um processo no meio disso tudo. Então, eu entender isso mais claramente andando com os meus irmãos fez com que eu fosse mais leve até para os meus irmãos e eu me sentisse mais leve para eles também. Então, eu não precisava o tempo todo estar analisando e fazendo mil coisas e trazendo a verdade o tempo todo. Mas todas as coisas, elas precisavam estar debaixo do amor. Das coisas que o Senhor desde o início deixou muito claro para mim, desde o início do ano, é que eu poderia sim abrir mão de todas as coisas em troca do amor. Tipo, eu poderia abrir mão sim de todos os dons, eu poderia abrir mão de muitas vezes fluir no dom de cura, ou muitas vezes fluir em profecia, ou em palavra de conhecimento, ou em coisas assim, em troca de amar os meus irmãos. Sabe? Como que o amor ele era 100%. Ele é com certeza muito mais eficaz do que esses dons. Até porque, na verdade, esses dons eles são muito mais um meio que um fim em si só, né? Então, o amor, todos esses dons, na verdade, eles deveriam estar fundamentados no amor. 1 Coríntios 13, ele deixa isso muito claro. Como que, cara, ainda que eu fale dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, não serve pra nada. Se tiver dom de profecia, conhecer todos os mistérios, entregar meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não serve para nada. Então, como que essas coisas elas são dispensáveis se não tiver amor? Em João
livro do Evangelho segundo João. João ele se intitula como discípulo amado e claramente Jesus amava todos os outros discípulos, e se ele amava incondicionalmente, ele amava todos igualmente. Só que o ponto principal disso é que João ele reconhecia que ele era amado por Jesus. E pelo fato dele reconhecer esse amor, isso fez com que João se aproximasse de Jesus. Então, o entendimento de que, cara, eu sou amado, isso sim me aproxima do Senhor. O entendimento de que sim, eu sou aceito pelos meus irmãos, sou amado pelos meus irmãos, isso me aproxima dos meus irmãos. Então, existe sim uma importância no entendimento de que eu sou amado pelo Senhor. Que não existem mais ressalvas para me chegar a Ele. E o Senhor, Ele anulou todos os meus pecados, Ele anulou todo o bloqueio que tinha, que fizesse com que eu não chegasse a Ele, de alguma forma. Então, se eu entendo que eu sou amado pelo Senhor, eu chego sem culpa, eu chego sem ofensas ao meu Senhor. E alguns passos práticos que eu gosto muito de dar sempre, para que eu entenda mais profundamente o amor que o Senhor tem por mim, ou até mesmo para que eu ame mais o Senhor, ou também quanto aos meus irmãos. Tudo antes de qualquer coisa vai estar envolvido em relacionamento. Então, acho que uma das coisas principais nisso tudo, além, eu poderia citar todas as disciplinas espirituais, mas principalmente a oração como uma medida de construção de relacionamento. E eu gosto muito de orar alguns versículos específicos. Eu gosto muito de orar em cima, Filipenses 2, do 3 ao 4, que fala muito a respeito do meu amor pelos meus irmãos. E Romanos 12, 3 também. Vocês peguem tudo aí e mergulhem nessas passagens. Como que João 10 fala, ele resume um pouco tudo isso, né? Jesus fala que não existe amor maior do que entregar a vida pelos irmãos. Então, se eu entrego a minha vida, eu entrego claramente a minha vida e não somente o momento da minha morte, mas eu caminho entregando a minha vida pelos meus irmãos e não somente o meu martírio em si, mas é uma vida de martírio, sabe? Então, eu vivo entregando a minha vida pelos meus irmãos, no sentido de me colocar debaixo deles, considerarem eles até como superiores a mim e colocarem os interesses deles como iguais aos meus interesses. E, enfim, tudo isso roda, tudo está até ao redor ali do entendimento de que eu devo amar os meus irmãos. Bom, basicamente, muito resumidamente, isso é alguma das coisas que o Senhor tem me ensinado durante esse tempo. Eu realmente oro para que vocês sejam tocados com isso. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu, beijão.